Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela fanpage dos Missionários Redentoristas aqui de São Paulo. Hoje nós estamos aqui para mais um encontro para falar então sobre o carisma, sobre a missão e também vocação dos missionários redentoristas. E aqui ao meu lado hoje está o Padre Inácio de Medeiros, missionário redentorista, que trabalha aqui agora neste momento aqui em Aparecida. Seja bem-vindo, Padre. Foi difícil de chegar até aqui, né? Ó, quanto tempo que vocês esperaram para que o Padre Inácio pudesse estar aqui nessa cadeira, né? Pois é, o Padre Inácio está pertinho aqui da gente, da redação do Portal A12, ali do outro lado da rua, né, Padre? Exato. Tão pertinho, mas ainda não tínhamos conseguido trazê-lo aqui. Mas agora... Integrando a equipe de direção da rádio, da TV Aparecida, no dia a dia, cuidando um pouquinho mais das rádios, porque na verdade não é uma rádio só, e também da nossa rede de rádios. Pois é, continuando a sua missão aqui entre nós, aqui em Aparecida, né? Padre Inácio já trabalhou outras vezes aqui em Aparecida também, em outros anos, né, Padre? Isso, na Rádio Aparecida e na TV Aparecida é a terceira vez que eu passo por aqui. Mas já trabalhei também no Santuário Nacional, foi um ano só, mas muito intenso, né? Amém. Mas então, antes da gente começar o nosso bate-papo, já vou introduzir você no assunto. Nós queremos falar sobre 2 jubileus redentoristas. Os jubileus de 125 anos da presença redentorista aqui em Aparecida e também os 75 anos de criação da província de São Paulo. 2 comemorações que acontecem agora durante o mês de outubro, mês da festa da padroeira, né? Vai acontecer logo após a festa da padroeira do Brasil e a gente espera aí que esse momento aí de celebração possa unir ainda mais a família redentorista, fortalecer o carisma e a missão, então, dos missionários de Santo Afonso. Esse é o assunto que nós vamos conversar com o Padre Inácio e eu convido você para nos acompanhar. Também quero convidar você para compartilhar essa live redentorista. Nós temos aí a fanpage, temos também o nosso canal no YouTube, que você pode sinalizar que você quer receber todas as nossas entrevistas e também todos os nossos conteúdos. Basta você clicar lá, então, no sininho no YouTube, no caso, para você receber os vídeos e também na nossa fanpage redentorista no Facebook, basta que você compartilhe para que outras pessoas também possam chegar até esse conteúdo. Então a gente conta aí com a ajuda de vocês, então, para disseminar essa boa nova dos missionários redentoristas. E já agora, então, a gente quer voltar aqui para conversar com o Padre Inácio, né? Padre, a gente sabe que são 2 comemorações de peso, né? 2 datas tão importantes. O que já se espera, o que já se prepara, né? Como é que está o coração dos missionários para viver esse momento? Primeira coisa, a gente precisa pensar, Elisângela, no sentido do jubileu. É bastante comum que a gente pegue essas datas fechadas, essas datas cheias, como motivo de celebrar, que o jubileu ele tem um sentido muito forte. Primeiro, o sentido de gratidão a Deus, pelos favores, pelas graças, pelas bênçãos que Ele nos tem concedido ao longo desta história que é mais de centenária. Ao mesmo tempo, o jubileu é um tempo de renovar o nosso compromisso. Compromisso com Jesus Cristo, Salvador, compromisso na missão e, ao mesmo tempo, projetar o nosso futuro. Então, é mais ou menos desta maneira que nós estamos pensando as atividades todas relacionadas com esse jubileu. Agradecer, renovar o compromisso e projetar o nosso futuro para que os redentoristas, sobretudo nós aqui desta realidade de Aparecida, possamos continuar cumprindo bem esta nossa missão. Pois é, Padre, a gente aí, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais, né? Hoje, por exemplo, a nossa província de São Paulo, já que são 75 anos, né, dessa missão, hoje quantas são as comunidades, quantos são os missionários que de fato atuam nessa realidade? É preciso as pessoas entenderem primeiro essa questão de província, vice-província, assim. Territorialmente, a nossa congregação é dividida em unidades autônomas ou semi-autônomas, que são as vice-províncias. A província de São Paulo, ela compreende o estado de São Paulo, mais o Triângulo Mineiro, e nós temos ligados conosco também a vice-província de Recife, que abrange 5 estados do Nordeste do Brasil.
nesta área geográfica conhecida como província de São Paulo, nós somos mais ou menos, arredondando os números, 200 redentoristas. E estamos vivendo, estamos distribuídos, estamos organizados em 22 comunidades diferentes. Aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, na Grande São Paulo e também no interior do nosso estado. Sem falar depois das outras comunidades que existem no Nordeste do Brasil. Das comunidades que nós temos, numericamente falando, a maior é a do Santuário Nacional, são 37 confrades que aqui vivem só para atender os peregrinos que vêm a Aparecida. E em segundo lugar nós temos a comunidade de Araraquara, aliás uma comunidade que já está se preparando para celebrar o seu centenário. Araraquara nós temos os confrades que trabalham na Igreja Santa Cruz e também mais uma de nossas equipes missionárias. Olha só, a gente poderia ousar dizer que é um número grande que hoje satisfaz todas as nossas necessidades, né? Mas vamos pensar na história. Lá em 1894, quando vieram aqueles primeiros pioneiros alemães, era um número bem menor, né, padre? Bem menor, bem menor. Funciona assim, Elisângela, para os ouvintes também, para aqueles que nos estão vendo, poder compreender. Já de muito tempo havia o desejo de ter a presença dos redentoristas no Brasil e em Aparecida. Um dos primeiros pedidos para que os redentoristas viessem para o Brasil foi feito em 1930, mais ou menos, pelo bispo de Mariana. Mas só 50 anos depois é que isso pôde se concretizar. E no ano de 1894, o bispo de São Paulo e o bispo de Goiás, quase que ao mesmo tempo, pediram que os redentoristas viessem para o Brasil. E aqui chegando, a turma se dividiu. Uma turma veio para Aparecida para atender o que na época era o Santuário Arquiepiscopal de Aparecida, ou arquidiocesano, não era Santuário Nacional ainda, e outra turma foi para Goiás para atender o que hoje é o Santuário do Divino Pai Eterno, na cidade de Trindade. O grupo original deveriam ser 13 redentoristas, mas um ficou doente na véspera de vir para o Brasil, de modo que vieram 12 redentoristas. E é interessante, 5 padres, um diácono e 6 irmãos. Foi a primeira turma que veio para o Brasil. E desses, alguns vieram aqui para Aparecida. Pois é, e esse pequeno número de missionários que ainda se dividiram, né? Ficaram com esse compromisso aqui em Aparecida e hoje a gente chega, né, essa missão tão grande que atende toda a nossa província de São Paulo. E é interessante, Elisângela, naquela época, o santuário de Aparecida, Aparecida não era diocese ainda, pertencia à diocese de São Paulo. Naquele ano que os redentoristas aqui chegaram, Aparecida recebia em média 250 mil pessoas por ano. Esse é um movimento que nós temos hoje num domingo, num final de semana um pouco mais movimentado, né? Pois é, para a gente que já recebe já quase 13 milhões por ano, né? Deixa eu ver que números, né? Por exemplo, no último sábado, do último domingo, nós recebemos aqui em Aparecida quase 140 mil pessoas, né? Por isso que é um trabalho muito empenhativo dos padres, dos irmãos, dos nossos estudantes, poder atender a toda essa multidão. Pois é, e a gente trouxe aqui o Padre Inácio porque ele é historiador. Então, por isso que ele quer retrazer uma rememória, né, dos fatos que foram importantes desde essa época, então, que os pioneiros alemães chegaram aqui a Aparecida para realizar toda essa missão. Padre, a gente sabe que os pioneiros alemães, né, então vieram lá da Bavária, né, dessa região, e eles vieram aqui até sem saber quase o próprio idioma português, né, sem falar o português. Mas, claro, essa foi uma das primeiras dificuldades. Mas quais foram as principais dificuldades que esses homens, né, enfrentaram já a chegar aqui a Aparecida? Bom, a primeira dificuldade que existia era de transporte, era de locomoção. Hoje, de avião, do Brasil até a Alemanha, você faz uma viagem em 12 horas. Naquele tempo, eles levaram quase um mês de navio até chegar da Alemanha para chegar no Rio de Janeiro. Imagina só. Do Rio de Janeiro para São Paulo, uma viagem que de carro hoje você faz mais ou menos em 4 horas, 4 horas e meia, eles levavam na base de 12 horas de trem.
De São Paulo aqui, quando a viagem corria tudo normal, era uma média de 7 horas que durava a viagem. Imagina aqueles padres, aqueles missionários que foram para Goiás, de Uberaba no Triângulo Mineiro até Goiânia, uma viagem que hoje se faz em 8 horas mais ou menos, eles levaram 33 dias no lombo do animal. Então a primeira dificuldade era a questão do transporte, da locomoção. Segunda dificuldade, a questão da língua. Porque o alemão e o português são duas línguas completamente diferentes. A raiz linguística é diferente. Se fosse o italiano, o espanhol, era muito mais fácil, que tem a mesma raiz. Então eles tiveram, e entre eles tinha alguns padres já bastante idosos. O padre Gebardo, que foi o chefe da turma, ele já tinha 67 anos. Quer dizer que para aquela época era considerado uma idade bastante elevada. Imagina uma pessoa já bastante idosa ter que aprender um novo idioma. Terceira coisa, o desconhecimento dos costumes, o desconhecimento da cultura do povo. Naquela época eles achavam que iam vir para cá e iam achar animal selvagem nas ruas, nas cidades e tudo mais. Não se conhecia bem a realidade, né? Mas o interessante é assim, Elisângela, que quando eles vieram aqui, eles tiveram uma capacidade fantástica de enculturação, de aprender a língua, tanto que eles chegaram em Aparecida em 1894. No dia seguinte, já começaram a atender o povo na igreja, no santuário, que hoje é a Basílica Velha, Sim. e 3 anos depois já pregaram a primeira missão. Pois é, olha que audaciosos, né? Corajosos. Não é verdade? Corajosos. Como se diz, tem que tirar o chapéu, né, para a coragem desses homens. Né? Que bom, né? Que bom que eles puderam ter essa coragem e trazer aqui para o Brasil essa experiência de Santo Afonso, né? Para que a gente pudesse, então, conhecer todo esse trabalho que hoje a gente tem desenvolvido aqui em nossa região. Eu, como redentorista, eu tenho, assim, um orgulho imenso de saber que eu pude, depois, quando eu fui estudar na Europa, eu fui lá na Alemanha conhecer as nossas raízes. Gars, depois o Santuário de Altötting e tudo mais. Nossa, para mim, assim, é um orgulho, é um privilégio saber que a nossa província de São Paulo tenha sido fundada por homens tão valorosos, tão ardorosos, tão apostólicos, como foram os missionários alemães. Tanto que, nos anos de São Paulo como vice-província, cerca de 120 alemães vieram para o Brasil. Quase todos, com exceção de 2 ou 3, viveram, morreram e estão sepultados aqui no Brasil. A maioria em Aparecida, no nosso memorial. Exatamente. Padre, uma das coisas que eu cheguei a ler um pouquinho, né, inclusive o padre Vitor Hugo, né, que também é outro missionário historiador. A nossa memória histórica, nossa né, padre memória Vitor Hugo? Histórica, memória viva, né? Ele cita até que os missionários aqui vieram especialmente para catequizar o nosso povo, que o nosso povo, inclusive, precisava ter daqueles ensinamentos básicos, né, da fé. Você vê uma base o seguinte, na carta que o bispo de Goiás escreveu para o nosso superior em Roma, ele diz assim, que na diocese ele só tinha 40 padres para atender o que hoje é o Triângulo Mineiro, o estado de Goiás, parte do Mato Grosso e o estado de Tocantins. Então, o clero era muito reduzido para atender extensões tão grandes. Com isso, havia um abandono espiritual muito grande do povo. Muitas crianças cresciam sem a primeira comunhão, sem serem batizados, casais que moravam juntos sem receberem o sacramento. E o conhecimento da doutrina cristã era muito reduzido também porque o Brasil estava saindo do tempo do Império, estava entrando há poucos anos no sistema republicano e durante os últimos anos do Império, a igreja tinha enfrentado muitas dificuldades. Então, foi assim um tempo mesmo de renascimento. Eu acho que o senhor mostrando assim esses detalhes para a gente, né, da história, como que é importante se dispor a ser missionário. Eu acho que quando a gente fala missionários redentoristas, a gente pensa, será que é só missão dos padres, né, lá dos irmãos, das religiosas? Mas você vê como que é importante, mesmo naquela época tinha essa dificuldade, hoje a gente ainda vê realidades como essa também, como que é importante a gente entender o que significa de fato ser missionário. Para os que vinham da Alemanha, era uma viagem sem volta. Eles sabiam que vinham,
mas não sabiam se iam voltar. Hoje você, com o WhatsApp, você fala com a pessoa que está no Japão como se você estivesse falando com alguém que está do outro lado da parede. Na época, não. Era considerado uma viagem sem volta. E o trabalho missionário era também uma obra de mortificação. Por quê? O meio de transporte que se usou durante muito tempo foi o animal, foi o cavalo. Os missionários montavam nos seus animais, nos seus cavalos, né? Muitas vezes nem cavalo não era, eram burros. Em mulas de cargas levavam as coisas necessárias. Em geral, alguns peões, alguns capangas iam juntos para ajudar nas viagens. E ali eles ficavam dias e dias fora de casa, nas picadas no meio do mato, dormindo ao relento, comendo uma comida assim muito fraca, às vezes passando fome, passando frio, sem saber o que eles iam encontrar pela frente. Quer dizer, os primórdios da evangelização aqui no Brasil foi muito difícil, foi um desafio realmente grande, sabe? Pois é, já que a gente já está falando de missões redentoristas, está falando de missionário, né? As missões, as santas missões redentoristas são um marco claro de todo missionário redentorista, da congregação redentorista. E elas começaram lá com Santo Afonso, em Escala, junto aos cabreiros, né? Aqueles homens que cuidavam de cabras, né? Que Santo Afonso fez uma experiência com eles de mudança, né, de escolha de vida. E a gente hoje tem aqui na província de São Paulo até 3 equipes missionárias que continuam esse trabalho de forma específica, né? Trabalhando com essa missão, casa a casa, visita a família, levando a evangelização nas comunidades, enfim. Como que mudou esse processo, esse trabalho de missão aqui ao longo dos anos, padre? Primeiro, sem ofender os colegas meus que são redentoristas, que talvez nunca tenham pregado uma missão, eu falo assim, um redentorista que nunca pregou uma missão, ele não sabe o que é ser redentorista de verdade, porque ali é a nata, é a gema, é a origem mesmo do carisma redentorista. Você fala dessa história tão bonita, a primeira missão no Brasil foi pregada em 1897, 3 anos somente depois da chegada deles, numa cidadezinha pequena aqui do Vale do Paraíba, chamada Areias, no Vale Histórico. De lá para cá, nunca parou. Hoje nós temos uma equipe em Araraquara, em São João da Boa Vista, em Tietê. Possivelmente no ano que vem, uma dessas equipes deve se mudar para a cidade de Curvelo, em Minas Gerais, para poder atender melhor outras regiões e, de uma maneira assim ininterrupta, continuam pregando as santas missões. Se no começo havia uma preocupação muito grande com a salvação mais na dimensão espiritual, tanto que o lema das missões era salva a tua alma, hoje o foco das missões, a base das missões está na vida da comunidade, ou seja, construir comunidades, criar, fortificar comunidades que sejam verdadeiramente germes de igreja, onde se vive a palavra, onde se celebra a Eucaristia, onde se reza junto, onde se trabalha na solução dos nossos problemas. E é interessante que as missões elas estão ganhando um sentido renovado, principalmente nas grandes cidades, quando se volta de novo às bases lá onde o povo vive para criar esses germes de comunidade, que nós podemos até dizer até os centros missionários, as comunidades de base. Pois é, a gente pode perceber então como que esse trabalho nunca vai deixar de ser importante e nunca vai deixar de ser necessário para a nossa igreja, né? Esse trabalho de visita às casas, às famílias, de conversão. E hoje existem 3 realidades que se somam: Santuário Nacional ou os santuários, os meios de comunicação, como o nosso portal A12, e as santas missões. Eu diria assim, é um tripé que favorece e fortalece muito a evangelização levada a cabo pelos missionários redentoristas. Pois é, e a gente já quer falar exatamente um pouco disso também, de outro aspecto que é importante na vida dos missionários redentoristas, que é a devoção mariana, também herdada do próprio fundador, Santo Afonso, né? A gente sabe que aqui, a partir do Santuário de Aparecida e também de outras igrejas da nossa província, né, se irradia essa devoção mariana, seja através de Nossa Senhora Aparecida, do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou também outras devoções.
da nossa igreja, mas a gente ousa dizer que foi talvez a devoção mariana, né, esse cerne também que está no carisma redentorista, que proporcionou que a nossa província, né, pudesse fortalecer o trabalho evangelizador até da igreja no Brasil? Sem dúvida nenhuma, especialmente quando os missionários redentoristas, e nisso os alemães eles têm um mérito muito grande, sobretudo o padre Estevão, que compreendeu a alma religiosa do povo brasileiro e percebeu que nós tínhamos um grande trunfo na mão. No ano de 1902, nas missões que aconteciam na cidade de Queluz, também aqui no Vale do Paraíba, pela primeira vez se levou a imagem peregrina de Nossa Senhora numa missão. E eles perceberam que a presença da imagem peregrina transformou completamente o panorama das missões e se tornou uma tônica depois. Então, Elisângela, não é assim aquela propagação da devoção desprovida de sentido, mas a devoção a Nossa Senhora como um elemento forte para compreender e respeitar a alma religiosa do povo brasileiro. Isso eu acho fundamental, respeitar a alma religiosa do povo brasileiro, que é religioso por natureza, e ter a devoção mariana, devoção a Nossa Senhora, sob o título que quiser, sob a invocação que quiser, como um caminho forte para a evangelização do nosso povo, sabe? E sempre naquela dinâmica muito bonita, porque Maria é o caminho para Jesus. Então, não é uma devoção, não é uma evangelização que para em Nossa Senhora, mas através de Maria se chegar até Jesus. Até é bastante simbólico que aqui, né, neste santuário da Padroeira do Brasil, de onde todos os brasileiros chegam, né, a gente tem justamente essa questão, né, Padre? Nossa Senhora lá no nicho e o altar para Jesus. Exato. Eu acho que é bastante simbólico essa importância que a nossa fé dá, e especialmente através de Maria. Algumas pessoas que visitam o Santuário Nacional estranham. Eu até às vezes escuto pergunta assim: por que no Santuário de Aparecida não tem mais imagens, não tem imagens de outros santos? Exatamente por causa disso que você falou, para que a atenção das pessoas, para que o olhar das pessoas, para que o pensamento e o foco da oração se concentre nesses dois elementos que são fundamentais. Primeiro, em Jesus Cristo, a capela do Santíssimo Sacramento. Eu gosto de brincar assim, ele é o dono da casa, né? Exato, claro. É a primeira nossa atenção que vai para ele. E depois Nossa Senhora como medianeira de todas as graças. E tudo converge. E não é só o olhar das pessoas. Veja que o altar de Aparecida, ele está no centro da igreja, a cruz de forma a igreja, convergindo para o centro, ele está rodeado pelo baldaquino que representa a natureza maravilhosa do Brasil, ou seja, toda a criação narra e canta a glória de Deus, que tem o seu momento ápice no Santíssimo Sacramento, que se faz presente no altar. Olha que maravilha, que teologia fundamental que nós vivemos e celebramos aqui em Aparecida. Pois é, Padre, grande riqueza, né? Riqueza. Da nossa Aparecida aqui, da nossa Basílica, que pode ajudar a bem celebrar a fé cristã, né? Exato. Padre, uma questão curiosa, né, dessa devoção mariana, relembrando já essa história que a gente está falando dos pioneiros alemães, né? Os pioneiros alemães tinham uma devoção, Nossa Senhora de Altettin, né? Isso. E era uma imagem. Quando eles chegaram no Brasil aqui e foi uma das primeiras coisas deles, foram encontrar a imagem da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, eles tiveram um fato interessante, paradigma, né? Não sim, foi? Conta sim. essa história pra gente. Deixa eu voltar um pouquinho atrás para lembrar assim que esta origem mariana da congregação está em Santo Afonso. Eu cito dois exemplos. Quando ele entregou a sua espada de nobre, dizendo que ele estava abandonando tudo para seguir uma nova missão, naquele tempo os nobres usavam um espadachim, era o sinal da nobreza. Ele depositou o seu espadachim nos pés de Nossa Senhora.
Nossa Senhora das Mercês. Das Mercês. Das Mercês. Depois, quando ele estava naquele processo de discernimento, lá nas Montanhas de Escala, ele fez uma visita a uma capela onde estava a imagem da Madonna dos Sete Véus, Nossa Senhora dos Sete Véus, onde ele consagrou a Nossa Senhora, a congregação nascente, a Nossa Senhora. Tanto que o titular da nossa congregação é Nossa Senhora da Conceição, que a gente celebra dia 8 de dezembro. Depois, durante alguns anos, os redentoristas na Alemanha cuidaram do santuário de Altötting, um santuário mariano, cuja imagem era negra, né? É negra. Depois, por causa da pressão do regime alemão, eles tiveram que deixar o santuário, inclusive tiveram que sair da Alemanha para se protegerem, né? E mal sabiam que quando chegassem ao Brasil, iriam cuidar de um santuário cuja imagem mariana é também negra, como Nossa Senhora Aparecida. E quando eles estavam para sair de viagem, eles passaram pelo santuário de Altötting para pedir a bênção de Nossa Senhora e para depois pegar a viagem do navio, né? Então, veja como que... Eu não gosto de falar que por linhas tortas, não. Eu gosto de falar que por linhas retas, Deus vai costurando essa história tão bonita dos redentoristas. Eu acho que foi muito confortante para o coração deles, né? Chegar até aqui e também se deparar com uma outra Virgem Negra, né? Eu acho que foi assim, não existe distância, né? A Alemanha, a terra deles, a origem deles, a importância da terra, né? Que a gente veio, e de repente num lugar tão distante também encontrar. Eu fico me colocando uma coisa curiosa, eu fico me colocando na cabeça dos redentoristas. Porque quem conhece um pouco os alemães, sabe que o alemão assim, ele é mais contido, né? Sim. Ele é mais fleumático, ele é mais ensimesmado, né? Agora, você imagina o seguinte, quando os alemães chegaram aqui dia 28 de outubro, eles foram recebidos lá na estação de trem de Aparecida, que ainda existe, tinha banda de música, tinha foguetório, tinha cavalaria, tinha aquele alvoroço todo das pessoas. Imagina aqueles alemães fleumáticos, ensimesmados, cansados da viagem, ver uma algazarra, ver um barulho, ver uma alegria tão grande daquela do povo brasileiro. Subiram a ladeira de charrete, né? Chegaram onde hoje nós temos a Casa dos Padres, pertinho da Basílica Velha. Era aquele povo que entrava e saía, que entrava e saía, e os redentoristas tiveram que acostumar com isso. Tanto que no dia seguinte da sua chegada, a primeira coisa que eles fizeram foi entrar no santuário arquiepiscopal de Nossa Senhora. E naquele tempo, Elisângela, ainda não era costume de se usar o manto diretamente ou cotidianamente como se usa hoje, né? O manto passou a ser usado assim presencialmente ou permanentemente em Nossa Senhora apenas em 1904, quando ela foi coroada aí, como rainha e padroeira do Brasil. Então eles puderam perceber muito isso, essa ligação de Altötting para Aparecida, a Virgem Negra abençoando a sua história, a sua caminhada. Pois é, mais um fato histórico aí para a gente registrar e guardar no coração, né? No coração, sem dúvida nenhuma. Padre, então a gente já está quase encerrando a nossa live, mas antes disso a gente queria falar, obviamente, né, a gente está falando da história que hoje a gente está rememorando desses jubileus redentoristas, mas a gente também quer fazer um convite especial falando da programação. Para você que nos acompanha pela fanpage, você vai poder acessar na página redentorista, 12.com/redentoristas, logo anota que tem toda a programação completa desses jubileus que vão ser celebrados em outubro. Mas aqui já com o Padre Inácio, a gente quer que o senhor então faça esse convite especial. Como que a gente pode participar? Muito especial. Para você que é de Aparecida, das cidades aqui do Vale do Paraíba, você que estiver, nós teremos esse tríduo então, dias 17, 18 e 19 de outubro, mas no dia 17, é uma sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, nós vamos ter uma concentração na Praça da Basílica Velha, porque foi lá que os primeiros redentoristas chegaram. Vai acontecer uma celebração, uma paraliturgia. De lá, os redentoristas e todo o povo, nós vamos atravessar a passarela da fé, rezando, cantando, fazendo o mesmo caminho que a imagem de Nossa Senhora fez durante muito tempo, até 1982, quando ela foi levada e se mudou de vez para a Basílica Nova, hoje Santuário Nacional,
E às 18 horas teremos uma grande celebração de ação de graças, uma missa de ação de graças na Basílica Nova, no Santuário Nacional, transmitido pela rádio, pela TV, pelo nosso portal. De modo que quem não puder estar presencialmente aqui em Aparecida vai poder acompanhar também pelos meios de comunicação. Dia 17 de outubro, a partir das 3 horas da tarde, na Praça da Basílica Velha. Já pode preparar seu bonezinho, porque se agora calor. O sol está quente, imagine em outubro como que não vai estar, o bonezinho, né? E a água, né? Para ficar bem hidratado. Para ninguém pegar insolação lá não, né? Não, a gente quer que todo mundo celebre bem com a gente nesse dia, Padre. Olha, a gente já quer estar encerrando aqui, então a gente quer agradecer a sua presença, né, Padre? Poder contar para a gente um pouco essa história, esperando que não seja a primeira, né? Seja a primeira das próximas, né? Que a gente possa estar aqui na Live Redentorista. Eu queria dizer assim para você que está me acompanhando, por favor, ame os redentoristas, goste dos redentoristas, reze pelos redentoristas. A melhor recompensa que nós podemos receber, seja pelo nosso trabalho aqui em Aparecida, em qualquer parte do nosso Brasil, é esse apoio, essa consideração, para que o nosso compromisso e para que essa história possa continuar. E não deixe de rezar pelas vocações para que novas gerações possam vir atrás da gente e continuar essa história gloriosa. Amém. Então é isso, Padre. A gente já quer convidar você, então, para continuar este momento com a gente na oração que a gente sempre faz, todas as quartas-feiras, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Perpétuo socorro, Maria, Mãe do amor, levai-nos a Jesus, o Cristo Salvador. Do socorro, você vai ver que o ícone ele tem uma característica. Os olhos de Nossa Senhora, ele acompanha, conforme você vai se posicionando diante do ícone, os olhos de Maria vão te acompanhando, para que expresse justamente isso, que Nossa Senhora está sempre olhando, sempre velando por todos nós. E as constituições dos missionários redentoristas falam no seu número 20 exatamente isso. Fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade. É isso que nós queremos pedir a Nossa Senhora e você reza conosco também. Serve para mim, serve para Elisângela, para a equipe do Portal A12, para todos nós que somos cristãos. E nós rezamos então a oração do Papa João Paulo II, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Virgem do Perpétuo Socorro, Santa Maria do Redentor, socorrei o vosso povo que almeja ressurgir. Dai a todos a alegria de caminhar na consciente e ativa solidariedade com os mais pobres, anunciando de modo novo e corajoso o Evangelho do vosso Filho, fundamento e ápice de toda a convivência humana que aspira a uma paz verdadeira, justa e duradoura. Como o menino Jesus que admiramos neste venerável ícone, também nós queremos apertar a vossa mão. A vós não faltam nem o poder, nem a bondade para nos socorrer em todas as necessidades e em cada pedido. Agora é a vossa hora. Vinde, pois, em nosso auxílio e sede para todos nós refúgio e esperança. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, para cada um de nós, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como nós gostamos de rezar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E salve Maria. Perpétuo